Fala pessoal, tudo bem? Vamos gravar aqueles exercícios que a gente combinou, exercícios que caíram em provas de anos anteriores, para que você possa ter uma boa referência, estudar legalzinho para a sua prova que vai acontecer a semana que vem. Hoje, dia 29 de maio de 2019, hoje faz 100 anos do eclipse de Sobral. Esse eclipse é muito importante na história da ciência. Foi através dele que os cientistas comprovaram a veracidade da teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Hoje está tendo festa lá em Sobral, no Ceará. O mundo da ciência está comemorando essa data, da qual o Brasil faz parte. Eu vou deixar um link aqui depois para vocês, para quem quiser ver um vídeo comemorativo em relação a esse evento. Lembra que se ele é um evento importante, no ano do vestibular é bem possível que ele possa aparecer em alguns vestibulares ou até mesmo no Enem. Então vamos lá. Você está vendo aí o enunciado e ele fala sobre um professor que propõe para os alunos descobrir o valor e o tipo de associação que tem duas resistências que estão dentro de uma caixa. Então você está vendo uma caixa, tem uma fonte de 3 volts e 1 amperímetro. Ele vai colocar ali duas resistências ali dentro, R1 e R2, tá? E ele consegue medir a corrente que vai passar por essa associação. Beleza? Muito bem. Só que ele não sabe o tipo de associação que tem ali dentro. Ele fala que na primeira montagem, que ele chamou de caixa C, a corrente é 0,06 amperes. E na caixa que ele chamou de C', a corrente é 0,25 amperes. Sabendo disso, quanto vale essas resistências? Se você só tem 2 resistores, eles podem estar associados em série ou em paralelo. Lembra que numa associação em série, a resistência equivalente aumenta. E, portanto, a corrente total do circuito deve diminuir. Em compensação, se você associar resistores em paralelo, a resistência equivalente diminui, fazendo com que a corrente seja maior. Daí eu já posso concluir que na caixa C, como a corrente é menor, eu tenho resistência maior, logo na caixa C eu vou ter uma associação em série de R1 e R2. E na caixa C', vou ter uma associação em paralelo de R1 e R2. Beleza? Então vamos lá, vamos para a resolução. Como a caixa C apresenta menor corrente, ela vai ter mais resistência, isso se refere a uma associação em série E. Então, aplicando a lei de Ohm, U igual R equivalente vezes I, U é 3, o R equivalente é R1 mais R2 e a corrente é 0,06. Fazendo a continha, eu vou ficar com R1 mais R2 igual a 50. Beleza? Na segunda caixa, nós vamos ter uma associação em paralelo, tá? Nessa associação, aplicando também U igual a R equivalente vezes I, U valendo 3 volts, o R equivalente do paralelo é o produto dividido pela soma, tudo isso vezes a corrente que vale 0,25. Passando 0,25 para o outro lado, vai sobrar R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2 igual a 12. Sobrou um sisteminha com duas equações. R1 mais R2 igual a 50, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2 igual a 12. Resolvendo esse sistema, que eu espero que você não tenha dificuldade, nós vamos encontrar que uma resistência vale 30 ohms e a outra resistência vale 20 ohms. O segundo exercício que nós vamos resolver aí, ele fala sobre um gerador que é conectado a um resistor. E aí a gente mede a DDP nos terminais do gerador e mede também a corrente que passa nesse circuito, que é um circuito simples. Eu tenho um gerador e uma resistência, tá? Então ele mede 90 volts quando eu coloco essa resistência de 900 ohms. Se eu tirar a resistência de 900 ohms e colocar uma resistência de 100 ohms, a DDP que eu vou medir vai ser de 50 volts e a corrente de 500 miliamperes. O cara quer que você descobre as características do gerador, ou seja, a força eletromotriz e a resistência interna. Muito bom. Você está vendo aí um circuitinho simples, composto pela bateria, onde a gente vê o E e o R, e a resistência externa R. Então, de cara, eu estou te lembrando qual que é a equação do gerador. U igual a E menos RI. Beleza? O U é a DDP nos terminais do gerador. No primeiro caso, quando ele acopla uma resistência nesse circuito, a DDP medida nos terminais do gerador é 90. Ele vai ser igual à força eletromotriz que a gente não conhece, e a corrente é 100 miliamperes, ou seja, 0,1 ampere. Então a equação vai ficar 90 igual a E menos 0,1 R. Tranquilo? Tira essa resistência e coloca uma nova resistência, cujo valor é de 100 ohms, tá? Mudando a resistência, vai mudar a corrente novamente do circuito e a DDP nos terminais da bateria. A nova DDP é 50 volts e a nova corrente 500 miliamperes, 0,5 amperes. Tranquilo? Então a equação vai ficar, no lugar do U vai entrar 50, E menos R vezes I. O I é 0,5. Caí de novo no sisteminha.
90 igual a E menos R vezes 0,1, 50 igual a E menos R vezes 0,5. Resolvendo o sistema, que eu espero que você não tenha dificuldade, você vai encontrar que o E igual a 100 volts e o R vale 100 ohms. Tranquilo esse? Sossegado, né? O próximo exercício, ele deu aí uma fotografia de um circuito. Você está vendo duas baterias associadas em série, o positivo de uma ligado no negativo da outra, tá? Tem aí um amperímetro ligado em série no circuito. Saindo do amperímetro eu tenho dois resistores em paralelo. Saindo dos resistores eu tenho um terceiro resistor em série com esse conjunto, fechando o circuito. E por fim eu tenho um voltímetro abraçando o resistor R3. Tranquilo? Ele fala que o R1 vale 1 ohm, que o R3 vale 2 ohms e que a leitura do amperímetro ideal 1,2 amperes, tá? Ele quer que você descobre o valor de R2 e a leitura do voltímetro. Primeira coisa, se os geradores estão em série, cada um é de 1,5 volts, eu posso trocar os dois por um único gerador, cuja força eletromotriz é a soma desses dois geradores, 1,5 mais 1,5. Então, a força eletromotriz total oferecida ao circuito, 3 volts. Se você pegar o resistor 3, olha no circuito, por ele vai passar a corrente total. E a corrente total aí vale 2 amperes, tá certo? Desculpa, 1,2 amperes, tá? Ele tem resistência de 2 ohms. Ora, se eu tenho a resistência e tenho a corrente, eu posso achar a DDP no resistor 3. Vou fazer então o 3 igual a R3 vezes I. O R3 vale 2, a corrente é 1,2, isso me dá 2,4 volts. Ora, o voltímetro está ligado exatamente nesse resistor. Ele vai medir a DDP nos terminais desse resistor. Conclusão, a leitura do voltímetro é 2,4 volts. Com isso você resolve a letra B dessa questão. Tranquilo? Muito bem. Agora, se você olhar para os resistores, eles estão associados em série. Ou seja, R1 está em paralelo com R2 e esse conjunto está em série com R3. Isso quer dizer o seguinte, a DTP aplicada aos resistores 1 e 2, mais a DDP aplicada ao resistor 3, tem que dar a DDP total. E isso é uma propriedade da associação em série. A DDP total fica dividida entre as partes da associação. Então eu posso escrever que U é igual a U aplicada em 1 e 2, que estão em paralelo, mais o 3. A DDP total é de 3 volts, a DDP aplicada em 1 e 2 eu quero descobrir, e a DDP em 3 é 2,4. Conclusão, a DDP aplicada ao conjunto de resistores 1 e 2 vale 0,6 volts. Muito bom. Sabendo que o resistor 1 vale 1 ohm, e conhecendo a sua DDP, que é 0,6 volts, eu posso achar a corrente que vai passar nesse resistor, fazendo também U igual a R vezes I. O U é 0,6, a gente acabou de achar, da associação em paralelo, o R vale 1, e eu quero achar o valor de I1, a corrente que passa por esse resistor. Conclusão, vou descobrir que I1 vale 0,6 ohms. Muito bom. Se eu sei a corrente total, conheço I1, eu consigo descobrir I2, a corrente que vai para o resistor R2. Então, eu tenho 1,2 corrente total, 0,6 no resistor 1 e o I2 que eu quero descobrir. Descubro que o I2 vale 0,6 amperes. Olha que legal. A corrente I1 e a corrente I2 são iguais. Se eu tenho correntes iguais numa associação em paralelo, significa que as resistências também são iguais. Ora, se eu conheço o valor do R1, que vale 1 ohm, o R2 também tem que ser igual. Conclusão, R2 também vale 1 ohm. Beleza? Tranquilão, né? Olha que molezinha, hein? Último exercício de hoje. Ele deu um circuitinho, e esse circuitinho não está identificado a força eletromotriz de uma das baterias. Aliás, uma delas está sendo carregada. Grifei para você no texto aí o seguinte, ó. A bateria recarregável opera no circuito como gerador. Olhando para esse detalhe e para o circuito, nós podemos concluir que o sentido da corrente elétrica neste circuito é sentido horário, já que o X tem que ser um gerador. Beleza? Muito bom. Ele pede para você, logo de cara, determinar a resistência equivalente entre os pontos A e B. Ora, entre os pontos A e B, eu tenho uma resistência de 1 ohm ligado com um conjunto de resistência em paralelo, cada uma de 4 ohms. Conclusão, o equivalente vai ser 1 mais o resultado dessa associação em paralelo. 4 em paralelo com 4, ou você usa a regrinha do produto pela soma, 4 vezes 4, 16, dividido por 4 mais 4, 8, ou lembra daquela outra regrinha,
como eles são iguais, pega o valor e divide por quantos iguais a ele você tem. O valor é 4 e eu tenho 2 resistores. 4 dividido por 2 dá 2. Mais aquela resistência que está em série valendo 1, vai me dar uma resistência equivalente de 3 ohms. Bem facinho, hein? Bem facinho. Depois, para você achar a força eletromotriz, que eles chamam de X, da bateria, nós vamos aplicar a lei de Ohm-Pouillet estendida, né? I igual somatória de E, que é a somatória das forças eletromotrizes, menos somatória de E', dividido pela somatória dos R's, considerando todos eles em série, ou o R equivalente do circuito. Muito bom. Então, em cima vai ficar, a bateria tem X, que eu não conheço, o nosso receptor tem força contra a eletromotriz de 12 volts, então vai ficar X menos 12, aí eu tenho 2 resistências internas de meio ohm cada uma, e mais 3 ohms, que é o resultado da associação dos resistores entre os pontos A e B. Resolvendo essa equaçãozinha, vou encontrar que X vale 20 volts. E essa é a força eletromotriz da bateria que a gente está procurando. Bom, pessoal, eu acho que com esses exercícios, todos os exercícios de provas anteriores você já tem a resolução. Alguns têm o seu material de aula, outros eu fiz naquela aula extra que você também tem disponível para você, e tem esses aqui que são os últimos que ficaram faltando. Então aí à sua disposição agora. Faça uma boa revisão, estude com capricho, a prova está tranquila, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Beleza? Um abração e ó, bons estudos.